algum momento, em algum telejornal ou mesmo em outra mídia, você já ouviu falar de precatório. É dessas palavras que cai na boca do povo e que muitas vezes pouca gente sabe realmente do que se trata e tudo o que ela implica. Essa é uma chance tanto para entender o seu significado. Porque Argumento traz hoje uma conversa de Márcia Semer com a procuradora do Estado, Fernanda Ribeiro de Matos Lucas. Formada pelo Mackenzie com mestrado na PUC São Paulo, Fernanda trabalhou na iniciativa privada, em escritórios de advocacia, foi advogada da Rádio e Televisão Bandeirantes e advogada concursada da Petrobras Distribuidora até ingressar na Procuradoria do Estado em 2000. Sua área de atuação é junto aos tais precatórios. Fernanda, é um prazer receber você aqui no nosso programa Argumento. É um programa que tem por objetivo expor para a sociedade qual é o trabalho do advogado público em defesa do patrimônio público e do interesse público. Então, hoje vamos conversar sobre precatório, que é um assunto aí da moda faz algum tempo, né? E vamos começar do começo, né? O que é o precatório? Vamos começar. Rapidamente, só queria te agradecer o convite e parabenizá-la pela empreitada, porque programas como esse de debate, troca de ideias, creio que somente engrandecem e aprimoram as nossas instituições. O precatório. Então, vamos lá. O precatório é uma requisição de pagamento, é uma ordem de pagamento expedida para as entidades públicas para que realizem pagamentos para particulares. As fazendas não sofrem execução como um particular que fosse cobrar sua dívida, poderia cobrar diretamente, penhorar os bens do outro particular e assim receber seu crédito. As fazendas têm algumas prerrogativas, justamente em virtude do interesse público, e então, em virtude disso, são expedidos requisitórios. Os precatórios, uma vez expedidos, aguardam um determinado tempo o seu atendimento, em ordem cronológica de pagamento, com a nova emenda constitucional, há duas filas distintas, e essa é a tramitação. Então, quer dizer que quando o cidadão entra com uma ação judicial contra o Estado ou algum ente público, se ele ganha a ação, existe uma execução, quer dizer, vai se quantificar o quanto ele tem direito a receber e aí se chega ao precatório. É isso. Resumidamente é isso. A administração direta e indireta, que é o que nós estamos falando, chega-se a um quanto, expede-se o precatório. O precatório somente é expedido após o trânsito em julgado, qual seja, quando não existam mais recursos, nenhuma pendência acerca desse montante. Basicamente é isso. Uma outra modalidade de requisitório são as obrigações de pequeno valor. Requisitório e precatório é a mesma coisa? Requisitório seria gênero e espécie precatório e requisição direta. Vamos fazer essa diferenciação. A requisição direta de pequeno valor tem um limite menor. Cada entidade da federação pode estabelecer o seu limite. No estado de São Paulo é por volta de R$19 mil, sem que haja necessidade de um precatório. Então, essa execução é mais rápida, transitado em julgado o processo e recebido a requisição direta de pequeno valor pela entidade, ela deve ser realizada num prazo de 60 dias. No caso do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, já até num papel de vanguarda, de algum tempo, instituiu um grupo, já por volta dos anos 90, para uniformizar teses, estudar quais seriam as medidas necessárias para a implementação da Constituição de 88. De lá para cá, esse grupo de estudos se tornou algo institucional. Hoje temos uma coordenadoria vinculada diretamente ao gabinete do Procurador-Geral, com 11 procuradores, uma estrutura de executivos públicos, conferidores, digitadores, e a PGE realizava até a emenda 62 o atendimento desses requisitórios, precatórios e as requisições diretas de pequeno valor. As requisições diretas de pequeno valor, as OPVs, continuam sendo pagas pela Procuradoria do Estado. O credor apresenta, o advogado normalmente protocola na PGE e essa OPV é cadastrada, individualizada e atendida
a tempo e modo. É uma requisição muito mais rápida. Então, 60 dias protocolo, a pessoa recebe o valor. Limite em torno de... Seria 1,135,58 UFESPs no estado de São Paulo. E o que significa isso em reais? Aproximadamente R$19 mil. R$19 mil. Quer dizer, quem tem algum crédito contra o estado de São Paulo até R$19 mil, não vai entrar na chamada fila do precatório. Não, vai não receber pela essa OPV, que é a obrigação de pequeno valor, recebe em 60 dias, é isso? Isso, obrigação de pequeno valor, exatamente. E o volume disso é muito grande no estado de São Paulo, É muito Fernanda? grande. Então, isso é uma alternativa de pagamento que atende a população, a grande maioria dos créditos em obrigação de pequeno valor são de natureza alimentar. O que é um crédito de natureza alimentar, para que as pessoas entendam um pouco esse assunto? Natureza alimentar seriam os créditos decorrentes de diferenças salariais, todas as verbas salariais questionadas em juízo. Basicamente é isso. Ação que funcionários públicos entra contra o Estado e ganha de algum benefício alimentar. Que o Estado não pagou, é isso? É isso, são as de natureza alimentar. Verbas outras, como desapropriação, cobrança de contratos, são denominadas verbas de outras espécies. Mas a de natureza alimentar é o que a grande maioria está familiarizado, costuma ouvir falar, o seu crédito decorrente de diferenças salariais. Ele é alimentar porque ele decorre do salário e serve para a subsistência, para a vida da pessoa, né? É isso mesmo. E essas obrigações de pequeno valor, né, que montaram aí a R$800 milhões no ano passado, elas atingem majoritariamente créditos alimentares, mas também de outras naturezas. Não, há créditos de outra natureza também. Por exemplo, diferenças de valores em desapropriação, cobranças decorrentes de contratos, outras espécies em geral, porque nem todas as verbas pleiteadas... Indenização também? Alguma indenização. Uma pessoa indenização. o carro do Estado bate no carro... Se não cair no processo simplificado, é uma obrigação de pequeno valor de outra natureza, mas a grande maioria realmente é de natureza alimentar. Então, as obrigações de pequeno valor são uma espécie de requisitório atendidos com uma rapidez maior. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que esse assunto precatório se tornou um assunto quase popular, vamos dizer assim? Porque tão falado, acabou gerando tantas emendas constitucionais desde 88 para cá. Antes do programa estávamos dizendo que foram 5, é isso? 4 emendas. Então... pois é. A Constituição de 88 já dispôs acerca do primeiro parcelamento, no artigo 33. Primeiro parcelamento da dívida pública decorrente de condenações judiciais. Por quê? Porque já havia um estoque grande de dívidas aguardando atendimento à época de sua promulgação, de natureza não alimentar. Houve aí, então, o primeiro parcelamento em 8 vezes. Posteriormente, a ciranda inflacionária, os sucessivos planos econômicos, nós chegamos até a estabilidade da moeda com a discussão, uma grande discussão acerca de índices e critérios de correção desses precatórios, o que tornou necessário, em 2000, mais uma emenda para tentar resolver o problema, a emenda 30 de 2000, que novamente parcelou os precatórios de natureza não alimentar. Seguiu-se com a emenda 37, que estabeleceu de maneira expressa os créditos de pequeno valor, que a gente abordou, que depois veio a ser editada a lei pelo Estado de São Paulo e outras entidades. E, posteriormente, a recente emenda 62. Há que se entender que todas essas emendas tentaram solucionar esse problema de estoque da dívida pública, porque nós não trabalhamos só com a dívida corrente do ano, nós trabalhamos também com toda aquela dívida em estoque que também tem que ser atendida, tem que ser equacionada, enfim. Tem que ser paga, né? Tem que ser paga, e essa é a preocupação que vem desde lá de trás. Então, a emenda 62, a última das emendas, é bastante extensa, bastante complexa,
alterou dispositivos do corpo permanente, do artigo 100 da Constituição, introduziu o artigo 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias, e ela é bastante extensa e ela tem uma série de mecanismos criados na tentativa de solucionar mais uma vez esse problema. Os créditos alimentares sempre tiveram preferência sobre os não alimentares, uma preferência constitucionalmente assegurada, mas há uma peculiaridade na emenda 30 ao determinar o parcelamento em 10 anos dos não alimentares, que aplicava sanções muito severas, como sequestro, poder liberatório de tributos, no caso de não atendimento desses valores. Porque sequestro de renda só existe previsão em caso de preterição. O que é a preterição? Você pagar um precatório antes de pagar o que o antecede na ordem cronológica. A emenda 30, ao introduzir o artigo 78 ao ato das disposições constitucionais transitórias, acabou por culminar em algumas sanções muito mais severas, obrigando algumas entidades, as entidades em geral, a ficarem muito mais atentas e a realizarem os pagamentos dos precatórios não alimentares. Porque havia sanção forte para o caso de não pagamento dos não alimentares, e o mesmo não acontecia com os alimentares. E se tratando de toda a receita de precatório, há que ter uma verba vinculada, toda a despesa decorrente de condenação judicial tem sempre uma contrapartida no orçamento. O orçamento é findo, se exaure, então tinha que ser feita uma opção. A situação se repete, não há receitas necessariamente vinculadas, não se tem uma gama, não se consegue pagar como se gostaria, com a celeridade que os credores esperam e que até o Estado gostaria, porque são processos a menos, mas nós temos limitações orçamentárias e assim se fez. A emenda 62 veio na tentativa louvável de tentar dar mecanismo para resolvermos, para tentarmos resolver esse celeuma. Esse problema que já vem, né? De quantos anos, né? 20 anos. 20 anos. E, novamente, a emenda tem a previsão de que os precatórios de natureza alimentar têm a preferência, criou algumas prerrogativas pela doença e pela idade de credores de precatórios em receberem antes que todos os demais, e deu opções, em contrapartida também, numa segunda ordem de pagamentos, que as entidades optassem pelo acordo direto com credores, por a feitura de leilões ou pagamento em ordem crescente de valores de precatórios, que também no estado de São Paulo, por 2 decretos consecutivos desde a entrada em vigor da emenda 62, foi a opção, porque conseguiríamos pagar com a metade dos valores do repasse realizado ao tribunal, precatórios em ordem crescente de valor num grande número, relegando ao final precatórios maiores e que pudessem eventualmente a entidade se valer dos outros mecanismos. Os precatórios de valores menores, em regra, são de origem alimentar também. Novamente, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Porque esses precatórios de valor, que são pequenos valores, mas não confundimos os precatórios que estão na ordem crescente de valores com precatórios de pequeno valor. Ordem crescente a partir de 20 mil reais, né? Porque até 19 mil até há precatórios de valor inferior a esse, mas que já nasceram precatórios antes da legislação da obrigação de pequeno valor. Então, eles continuam, eles foram pagos nessa ordem crescente, sem serem necessariamente uma OPV, que foi criada, como eu falei, com a emenda 37, o Estado editou a sua legislação e criou-se essa nova modalidade para ser atendida com obrigação direta de pequeno valor. Então, assim está sendo feito desde a edição da emenda. Esses pagamentos estão sendo feitos em 2 ordens, ordem cronológica e ordem crescente de valores, no caso do Estado de São Paulo. As demais entidades, a Federação Brasil tem peculiaridades e particularidades entre os seus municípios e os próprios estados, que são bem regionais e diferenciados. Então, cada estado pôde analisar a melhor opção para a sua hipótese de dívida em estoque. E em que ano nós estamos com os pagamentos dos
precatórios? Porque mudou a sistemática, mas mesmo assim, quer dizer, existem pendentes desde quando? Sim. Até ingressarmos no regime, a Fazenda do Estado de São Paulo estava realizando o pagamento de precatórios alimentares de 98. O Tribunal de Justiça já deu início ao pagamento de precatórios alimentares atentando para as preferências. Então, essa lista já não está mais parada. Em 98 já iniciou 99 e chegando em 2000, até o último pagamento de maio, que são as prioridades justamente dos doentes e idosos. Nesse aspecto, é interessante ressaltar que a Emenda Constitucional 62 atribuiu o pagamento das prioridades em ordem cronológica com um teto, qual seja, 3 vezes o valor da obrigação de pequeno valor. Sim. Então, multiplicando os 19 vezes 3, hoje estamos em torno aí de R$59 mil para o pagamento dos doentes e idosos, credores de precatórios, pelo Tribunal de Justiça local. Também está sendo feito dessa maneira. Então, esse estoque hoje é da ordem de 10 anos, mais ou menos, pelo que você está falando, se eles estão em 2000 e o alimentar. E qual é a previsão para o esgotamento desse estoque? Para que os estados, enfim, o estado de São Paulo, no caso, estamos falando do estado de São Paulo, fique em dia com a questão do precatório? Então, previsão. Nós fizemos levantamentos para ingressarmos na emenda. Então, foram feitos levantamentos, cálculos e trata-se de previsão justamente porque não nos valemos de todos os mecanismos possíveis. Mas, no entender da Fazenda, antes de 15 anos, esse estoque pode ser atendido e quitado. Fernanda, você estava falando que vocês são 11 procuradores e mais diversos executivos públicos que trabalham na Procuradoria do Estado de São Paulo, cuidando especificamente de precatórios. Qual é o trabalho específico que faz o advogado público ou procurador de Estado nesse setor de precatórios? Como a gente falou no início, a Procuradoria, o embrião da Coordenadoria de Precatórios vem de lá de trás, de um grupo de estudos muito preocupado com a implementação da Constituição de 88. De lá para cá, as sucessivas emendas, as sucessivas alterações legislativas, a implementação das obrigações de pequeno valor, esse nosso trabalho se avolumou bastante, porque hoje a Procuradoria a Coordenadoria de Precatórios da PGE é responsável pelo pagamento, processamento e pagamento das obrigações de pequeno valor, da administração direta e indireta, do cadastramento e conferência dos precatórios que nos são remetidos, da apresentação da defesa em juízo perante os tribunais, formuladas por credores em pedidos de sequestros, pedidos de intervenção federal, formulamos as defesas todas junto aos tribunais, procedemos a orientações da administração indireta, supervisionamos o cadastramento da administração indireta também, de todos os precatórios, demos início já a esse trabalho de conferência e verificação, inclusive dos precatórios da administração indireta. Algumas autarquias já estão conosco também para formularmos as defesas em juízo nos mesmos moldes, né? Junto ao Tribunal de Justiça, nas questões afetas a precatórios, e todo esse pagamento mensal, que é um fluxo muito grande também. É um trabalho gigantesco, né? Que envolve bastante gente trabalhando, assim, mas envolve muita gente que vai receber esse dinheiro, né? Também. Um volume enorme de pessoas beneficiadas pelas decisões que o Estado tem que cumprir. Exatamente, exatamente. Então, a Coordenadoria de Precatórios trabalha no campo administrativo e judicial, nas duas frentes. O decreto de ingresso no regime de pagamento estabelecido pela emenda tem até um artigo que fala da criação do sistema único de cadastramento de requisitórios, atribuída à Procuradoria-Geral do Estado. Essa incumbência de supervisionar, de coordenar todos esses requisitórios do Estado de São Paulo. Um outro tema também relativo a precatórios que a gente escuta muito e, enfim, também hoje em dia tem tido muita circulação aí, por conta, inclusive,
desse estoque de dívida que existe é a questão da chamada compra de precatórios, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Quer dizer, as pessoas são abordadas muitas vezes para vender os seus precatórios A cessão de precatórios, né? Alguns credores, credores de precatórios de natureza alimentar são procurados por empresas, escritórios, com a intenção de que vendam seus precatórios, que cedam para outrem. E, de fato, essas cessões têm sido realizadas com objetivos diversos, mas primordialmente para a oferta desses precatórios adquiridos como garantia de dívidas de tributos, como pagamento de dívidas, poder liberatório de pagamentos de tributos. É basicamente isso. Então, o credor alimentar cede seu crédito e esse precatório é ofertado em execuções fiscais. Essa é a tramitação mais normal, né, das cessões. E isso é legal? Veja, a cessão é legal. A cessão inclusive as cessões, há um dispositivo na emenda 62 de que as cessões realizadas anteriormente estariam convalidadas, as cessões de crédito e eventuais compensações. Mas, pelo regime da norma constitucional anterior à emenda 62, havia um dispositivo constitucional no artigo 78, como eu falei, de uma das sanções pelo não pagamento de precatórios não alimentares. Então, havia sanção, inclusive a sanção de poder liberatório do pagamento de tributos. No caso do Estado de São Paulo, os precatórios não alimentares foram atendidos. Não havia brecha para esta liberação do pagamento de tributos decorrentes do não pagamento de precatórios não alimentares. Então, essa era a disposição que havia antes da emenda 62. Então, nesse contexto, não houve cessões convalidadas nessa hipótese. Sim. Então, a cessão de direitos é prevista no Código Civil, é prevista agora, mas há uma diferenciação entre a cessão e o poder liberatório, entre a cessão e a compensação, que são institutos estanques, distintos, e não necessariamente atrelados, que é o que a gente tem visto acontecer. Bom, mas nessa parte a Procuradoria, o Procurador do Estado não tem nenhum envolvimento, porque isso é uma transação entre particulares, A transação entre particulares, sim. Agora, o posterior, a intenção em compensar tributos, a intenção em utilizar o precatório cedido como autorizador de liberação do pagamento, compensação, isso é objeto de insurgência nas hipóteses estabelecidas na lei. Sim, de análise do procurador do Estado, se há o cabimento ou não. Isso, até porque compensação de tributos, há que haver determinação legal, tem que haver uma regulamentação sobre a espécie e não é o que se verifica. Sim. Então, o Procurador do Estado também atua nas várias despesas pelo Estado, porque a coordenadoria recebe notificações de cessão, que também vão aos autos muitas vezes e também há pedidos formulados de compensação. Então, a compensação por diversos fatores, ela é rechaçada pelo procurador atuante na banca, até porque a compensação prevista na emenda é diferente desta compensação intencionada. Há uma compensação a critério da Fazenda, em pagar um precatório cujo credor do precatório é devedor do Estado. Então, a critério da Fazenda pode haver uma compensação automática entre o crédito desse precatório e a dívida que ela cobraria do credor. Essa compensação existe previsão na emenda, a critério das fazendas. Sim. E até uma compensação sanção pela ausência de repasse de valores, também uma sanção prevista pela emenda 62. Mas um instituto diferenciado da compensação intencionada em muitos casos nos autos judiciais, né? Então, Fernanda, eu acho que eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. O assunto daria muitos programas, porque é um assunto complicado, embora seja um assunto hoje, né, de circulação, mas que tem muitas nuances, mas queria agradecer você ter vindo e nos ajudar aqui a esclarecer um pouco o que faz o Procurador do Estado nesse setor de precatórios.
Eu agradeço o convite novamente e gostaria só de encerrar falando que o assunto realmente é um assunto pedregoso, porque todos intencionam, ambas as partes, fazendas e o particular, receberem seus créditos. E creio que temos mecanismos, estamos a caminho de uma solução viável. Eu acho que é esse o contexto que tem que ser analisado, todas as normas que aí estão. Então, esperamos que consigamos chegar ao final desse passivo de maneira favorável a todo mundo. Obrigada. Obrigada a você. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque